Olá, tudo bom com você? Seja muito bem-vindo. Eu sou Rutiana Sobrinho e estou ensinando um vestido muito fácil e ótimo para ficar em casa. Se está acompanhando a confecção desse vestido, já viu muitas dicas até agora e hoje não vai ser diferente. Então vamos correndo para aprender a costurar essa peça. Eu vou costurar esse vestido usando a técnica da costura francesa. Eu vou precisar de costurar os ombros e as laterais. A parte mais enjoadinha de fazer dessa técnica nessa peça é aqui, ó, na parte arredondada. Para fazer a costura francesa, eu preciso de colocar o tecido avesso com avesso, costurar, tirar o excesso de tecido, virar para o outro lado e costurar novamente. Se você tiver dificuldade de costurar dessa forma, principalmente nessa parte aqui arredondada, eu sugiro que você faça uma costura normal, ou seja, coloca o tecido direito com direito e dá o acabamento nas beiradas da margem de costura da forma que você achar mais fácil. Eu tenho vídeos aqui no canal ensinando a fazer a costura francesa detalhadamente e também acabamentos só usando a máquina doméstica. Eu vou deixar aqui em cima para você assistir. Na hora da costura, eu passei mais uma costura aqui, ó, só nessa parte arredondada para reforçar. É só passar em cima da outra costura mesmo. E deixei ela bem estreitinha, a margem de costura. Na verdade, na hora de costurar, eu costurei mais ou menos aqui com meio centímetro, que foi o que eu previ na modelagem. Na hora de fazer esse pedacinho aqui, ó, tem que fazer bem certinho, do jeito que tá na modelagem, caindo pra cá, para na hora de virar para o outro lado, ele dá exatamente aqui dentro, porque senão vai ficar, como eu falei na modelagem, vai ficar esmagando a boca da manga. Agora eu vou virar o vestido todo para o outro lado para passar a costura. Se fizer essa beiradinha aqui bem certa, olha como é que ela dá uma saidinha para cá, ó. É assim que tem que ficar. Agora eu tenho que passar uma costura mais larga do que a margem de costura que tá por dentro. Só que eu vou fazer um pouquinho diferente hoje nessa costura francesa. Eu vou passar uma costura bem na beiradinha, prendendo essa margem de costura aqui, ó, para depois eu passar uma mais larga. Eu vou fazer isso para dar um reforço a mais na costura e também facilita na hora de costurar aqui, ó. Não vai ficar o tecido querendo ir para lá, eu não tenho que ou alinhavar, ou passar, ou mesmo alfinetar. Então, do jeito que eu vou fazer aqui, eu vou só ajeitar aqui, ó, e passar uma costurinha em cima aqui, ó. Depois é que eu vou passar uma mais larga, com mais ou menos 1 centímetro, que foi, como eu falei, eu previ na modelagem. E essa costura maior que eu tenho que passar aqui, ela não pode ser muito estreitinha, porque senão a margem de costura fica em cima dela. E aí quando você virar para o outro lado, vai ficar fiapinhos de tecido aparecendo pelo lado direito. Então ela tem que ser um pouquinho maior do que a margem de costura que está aqui dentro. Mas como eu falei, na modelagem eu deixei 1,5 centímetros. Então eu costurei aqui com meio centímetro e ainda refilei tirando o excesso de fiapos que estava ali, cortando as beiradinhas. Então ela tá com um pouquinho menos de meio centímetro e eu vou colocar 1 centímetro mais ou menos a mais. Então vai ser o suficiente para não ficar o tecido aparecendo do outro lado. Eu passei a costura na beiradinha, como eu havia falado, e outra mais larga, ó. Vou mostrar mais de perto.
Aqui na manga eu já fiz a bainha. E como que eu fiz essa bainha? Do lado de cá, já dei uma adiantada para mostrar. Eu viro o tecido para dentro e passo uma costurinha. A largura que eu virar aqui é a largura que vai ficar a bainha depois. É como se fosse bainha lenço, só que eu não vou refilar ela aqui como se faz com bainha lenço. A largura que eu escolhi aqui, eu vou virar depois para dentro e passar a costurinha. Então eu virei uma vez e passei a costura. Quando eu virar para dentro, essa costura que está aqui, ela vai ficar no avesso. Pelo lado de fora vai ter uma costura só, mas por dentro tem duas costuras. Se o tecido desfiar muito, ó, pode cortar os excessos que estão aqui, ó, tirando os fiapinhos que ficam. Aí na hora de virar também você pode jogar esse fiapinho para dentro e virar assim, ó. Dessa forma é mais fácil para fazer bainha. Serve para fazer bainha mais larga também dessa forma. Aqui na barra eu vou fazer ela com a largura de 1 centímetro, aproximadamente, né? Eu viro aqui, ó, igual foi feito lá na bainha da manga, viro, passo a costura, depois eu viro de novo. Tem gente que já faz isso direto na máquina, vira aqui na mão mesmo e vira para dentro. Eu não gosto muito não, porque esse tecido aqui é meio enjoadinho para trabalhar com ele, mas cada um faz da forma que achar mais viável. Outra coisa que você tem que fazer é pegar as costuras, se você fez ela fechada assim, jogar para a parte das costas. Se você tiver feito a costura mais larga, você vai abrir as costuras, deixar ela aberta e coloca alfinetes aqui para na hora de você fazer a bainha não esquecer, que é muito comum. Por exemplo, esse meu aqui, ó, eu poderia jogar a costura para o lado da frente. Geralmente a gente joga para as costas, tanto aqui na bainha quanto aqui na beirada da manga. As costuras da lateral tem que ficar para o lado das costas. No ombro a mesma coisa aqui, ó. As costuras estão para o lado das costas. Aí facilita se você colocar um alfinetinho aqui prendendo, porque aí na hora que você vai passar a costura, não corre o risco de esquecer, principalmente por questão de ficar torcido, que às vezes um lado fica para as costas e a outra ponta fica para frente. Aí com o alfinetinho você não esquece. Então agora é só virar aqui a bainha para dentro e passar a costurinha. A mesma coisa eu vou fazer na barra. Olha, acabamento é algo que você sempre tem que estudar na peça para ver se fica bom. Então eu havia feito aqui na beiradinha uma bainha bem estreitinha, como eu expliquei anteriormente. Mas depois de pronto eu achei que não ficou muito bom. Essa técnica é boa, mas nesse caso aqui, desse modelo e desse tecido, não ficou legal. Parece que o tecido esticou um pouco, ficou meio que dando ondinhas. Então eu resolvi aplicar um viés. Eu fiz nessa daqui, ó, e vou te explicar como fazer nessa de cá. Eu comprei um viés bem estreitinho e não achei do que eu queria. Eu queria um viés que fosse de seda. Esse aqui é de algodão e ele ficou um pouquinho armadinho, mas não ficou ruim. Eu achei que ficou melhor do que a bainha estreitinha aqui. Então, antes de aplicar o viés, para o tecido não ficar esticando, eu passei uma costura bem na beiradinha, com menos de meio centímetro aqui, bem na beiradinha mesmo, em toda a volta, uma costura com ponto normal, para eu aplicar o viés e o tecido não esticar. Eu vou te mostrar agora como colocar o viés. Só quero te falar que aqui no ombro eu joguei as costuras, o excesso de costura para o lado das costas e passei uma costura prendendo o excesso de costura aqui, ó. E vou começar a colocar o viés próximo à costura aqui do ombro. Se o seu tecido for liso, é bom que você coloque a emenda para baixo, na cava, e não aqui em cima no ombro. Mas o meu aqui é estampado e é escuro, então não vai aparecer aqui. Bom, aí eu faço uma espécie de sanduíche, ó. Eu dobro o viés ao meio, assim, ó, tá aberto, eu dobro ao meio. E aí eu coloco a costura aqui dentro, a beirada do tecido aqui dentro do viés. Aí aquela costurinha que foi feita na beirada, ela vai me servir também de orientação para ver se o tecido está todo aqui dentro, ó. Essa costurinha, ela vai sumir aqui dentro, ó. Ela não vai ficar aparecendo não.
E aí eu vou fazer isso prendendo com alfinetes, depois alinhavando em toda a volta. Quando chegar aqui, quando o viés chegar aqui do lado de cá, eu deixo um pedaço para fazer a emenda. Eu não vou cortar antes não, primeiro eu coloco em toda a volta, depois que eu corto o excesso, deixando uma beirada mais ou menos do tamanho dessa aqui, ó. Eu já alinhavei em toda a volta o viés e deixei essa beiradinha aqui para te explicar, ó. Aí eu coloco ela assim, ó, e risco as duas na mesma reta. Depois disto, eu vou abrir o viés, a beiradinha dele, ó, dos dois lados. E aí eu vou colocar o risco um com o outro, assim. E aí eu costuro na reta do risco, aqui, ó. Depois de costurado, essa margem aqui de costura vai ficar pra dentro. Depois de costurar, você tira o excesso de tecido que está aqui dentro, corta deixando só uma beirada, aí abre a margem de costura e essa parte vai ficar pra dentro. Só que o viés aqui, ele está sem a forma original dele, porque a forma original ele tem uma dobrinha aqui e outra aqui. Então, você tem que fazer isso voltar ao normal. Então, dobra a beiradinha pra dentro, os dois lados. Vamos fazer certinho, né? Que eu tô só mostrando, fica ruim mostrar e fazer, né? E aí você vai embutir o tecido aqui dentro. Aí tem que alinhavar, porque senão não fica bom na hora de costurar, não. Ó, desse lado vai ficar assim e do outro também. O tecido tem que estar bem lá dentro para não escapulir. Aí termina de alinhavar e costura em toda a volta. Agora eu vou mexer no decote e eu tô achando o meu decote um pouco fechado, eu vou abrir um pouquinho mais. Para isso eu coloquei ombro com ombro e aqui é o centro costas, aqui é o centro frente. Então aqui, ó, tem duas partes, ó. Parte da frente com parte da frente e parte das costas com parte das costas. Aqui no meu ombro está dando um degrau, por causa da modelagem, na hora de fazer esse pedacinho deu um biquinho. E também porque na hora de fazer a costura francesa costuma sobrar uma beiradinha de tecido aqui. Mas é como eu falei, é melhor sobrar do que faltar. Eu marquei em toda a volta 1 centímetro. Não sei se está dando para ver muito bem, porque é estampado, mas na parte preta aqui você consegue visualizar, ó. E para tirar esse degrau aqui, eu não vou acompanhando. Quando chegar aqui próximo, eu não acompanho o degrau, porque senão vai ficar o degrau na hora que eu cortar do mesmo jeito. Então, eu venho e vou seguindo aqui, ó, na reta do 1 centímetro, ó. Aí eu consigo tirar esse excesso aqui. Então, eu vou cortar esse excesso, vou provar para ver se tá bom e para depois aplicar aqui o viés. Agora eu vou aplicar o viés no decote. Aqui é o centro costas, eu alfinetei aqui da mesma forma que eu fiz na manga, como se fosse um sanduíchezinho. E eu deixei do meio pra cá uns 2,5 centímetros aqui de viés sobrando e alfinetei em toda a volta. Então ele tá tipo um sanduíchezinho, ó. O tecido está dentro dele, ó. Dobrei ao meio, né? E aqui no V eu vou abrir o tecido assim para pregar o viés. Eu vou virar ele na outra posição para ficar melhor. Então aqui no V eu vou abrir assim, ó, deixar ele o mais reto possível e encaixar o tecido dentro do viés com ele aberto assim, ó. Aí alinhava em toda a volta.
deixando um pedaço aqui no final. Eu não gosto de cortar antes de alinhavar, então alinhavo ele todinho, deixo uma sobra até um pouquinho maior ali, para depois eu conseguir emendar as duas partes igual eu fiz na manga. Eu também passei uma costura em toda a volta do decote, bem estreitinha, igual eu fiz na manga, com a largura bem estreitinha, ó. Essa largura, ela tem que ser até menor um pouquinho do que a largura da dobra do viés, a metade dele assim dobrado, porque o tecido vai encaixar ali dentro para a costura não ficar aparecendo. É bem o mais próximo da beirada que você puder. Essa costura, ela vai ajudar o decote não ficar virando para fora. Depois de costurar todo o viés, aqui na parte do V, você vai pelo lado avesso, dobrar ele assim, ó. Esticar o centro-frente assim reto. E aqui onde eu risquei, onde eu pintei aqui de giz branco, é onde você vai costurar reto assim, ó. Esse viés meu aqui é muito estreitinho, então eu fiz à mão mesmo, fica mais fácil. Então você costura reto como se fosse continuação desse tecido aqui, ó. Porque ele, tá vendo que ele tá um pouquinho tombado pra cá? Então agora eu tenho que continuar a costura reta aqui, ó. Aqui na cintura costas eu coloquei um elástico e isso é totalmente opcional, você pode colocar ou não. Esse elástico ele tem o tamanho aqui de 21 centímetros e depois que eu marquei o meio das costas aqui no sentido vertical, eu coloquei o elástico assim e acrescentei 2 dedos mais ou menos a mais, risquei ali, na hora de costurar eu puxei o elástico até aquele risco, fiz a mesma coisa do lado de cá. Você centraliza o meio do elástico no meio aqui exato das costas e aí faz desse esquema aí, acrescentando mais 2 centímetros e esticando o elástico. E aí o vestido está finalizado. Essa é a parte da frente e como eu disse, esse viés não é o mais adequado para esse tecido, mas eu não achei outro mais fácil, então coloquei ele mesmo. No decote ficou muito bom, agora aqui na manga ele ficou um pouquinho armadinho. Mas nada que comprometesse a peça não. Se eu fosse fazer de novo, eu preferiria aumentar o tamanho do tecido e fazer o acabamento com o próprio tecido, principalmente nas mangas. Vou mostrar a parte das costas. A parte das costas ficou assim, você não tá vendo aí porque o tecido é estampado, mas o elástico ele tá pegando aqui, ó, e aqui. Ele não tá pegando em toda a extensão da cintura. Se você quiser, você pode colocar, mas é porque eu não quis. Também aqui no decote, eu mostrei tirando 1 centímetro, depois eu tirei mais meio centímetro. De qualquer forma, você deve medir no seu corpo para ver se tá bom, se você quer tirar mais. Esse tecido, ele deu a continha, não sobrou nada. Por isso que eu fiz com viés nas mangas e no decote. O tecido que sobrou não dá para fazer nada, nada mesmo, foi a continha. Então, se você quiser fazer os acabamentos com tecido, você deve comprar um pouco mais de tecido. Finalizamos essa aula com um conteúdo de valor muito grande para quem é iniciante na costura. Então, vamos revisar o que foi aprendido nesses 3 vídeos? Na modelagem, você aprendeu 3 formas de fazer o molde. Aprendeu a usar uma peça pronta, a medir no seu próprio corpo e a usar a blusa base. No corte desse vestido, você aprendeu dicas de tecidos com pé, dicas para não errar a posição do molde. Na costura, você aprendeu acabamento usando só a máquina doméstica, dica de bainha e colocação de viés. Podemos dizer que finalizamos essa peça com sucesso. É preciso dizer que usei 1 metro de tecido. Então, antes de comprar o seu tecido, meça a largura maior do seu corpo, que geralmente é o quadril. Acrescente folga e veja se vai caber na largura do tecido. Caso não caiba, vai ter que comprar 2 alturas de tecido. Viu que aqui você aprende detalhadamente? Então fica comigo, se inscreve no canal, deixe o seu comentário e te aguardo no próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui, mas te deixo com mais um versículo da Palavra de Deus. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor.
Salmos 27, 14. Fica com Deus, até a próxima, tchau!